Como você está hoje? Hoje, primeiro, foi muito surpreendente para mim. Tem muita gente que me acolheu não tendo animal e principalmente não levando o animal como um filho ou como um membro da família. Isso foi uma coisa muito impressionante para mim. Então, realmente precisava acontecer e as pessoas pegaram isso com muita força para elas, né? E hoje eu estou um pouco melhor. Eu falo que é um dia de cada vez. O luto, você vai enfrentando ele todos os dias. Eu, no início, eu demorei um pouco para minha ficha cair, para eu aceitar tudo aquilo. É muitas perguntas, muito questionamento que você faz com você mesmo. O porquê que é comigo, o porquê dele ter ido. Então, ele era muito novo e eu me questionava muito. Mas, tanto que no início, quando aconteceu, eu não tinha acesso às redes sociais. Minha família acabou preferindo que eu não tivesse acesso. Foi com a sua mãe que eu conversei, Foi. um pouco, vi o seu Instagram. Lá no início, isso. E eles não quiseram ter. Aí a minha terapeuta falou para eu ter o acesso porque ia me fazer muito bem ver o amor que as pessoas estavam mandando para mim. E realmente isso foi uma virada de chave. Quando eu comecei a ver, que eu comecei a interagir com o Instagram e ver que a minha vida mudou ali mesmo, perceber ela, então eu falei, bom, isso me amorteceu um pouco, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Então, porque exatamente o que você falou, né? O amor do outro te fortalece para o momento que você está passando e o amor de pessoas que você nem faz ideia que passou a conhecer, inclusive. Exato. Que hoje viraram minha família. Porque hoje eu mostro tudo da minha vida para eles. Eu sinto uma necessidade de dar esclarecimento para eles, mostrar o meu dia a dia para eles, tudo que eu faço, principalmente pela causa animal hoje. E fiz a parte também de abrir mão da minha carreira por conta disso. Então, porque eu senti que era o meu propósito. E muita gente fala, Beto, e eu não acreditava na época. Ele está debaixo da câmera. Debaixo da câmera de 70 mil reais. Não, não são 70. Acho que não, nessa você me... E eu sempre escutava na rede social todo mundo falando, eu sinto o amor de vocês à distância. E eu pensava, nossa, não é isso, não pode ser. E é nítido, Beto, é palpável quase como você sente o amor de pessoas que você nunca viu na vida. Que o animal de estimação, o que é, na verdade, hoje é nosso filho, que é tudo, eu acho que eu vi até uma entrevista do delegado, que eu vou querer saber como é que foi o caso, tudo, que ele diz o quanto que os animais, graças a Deus, pararam de ser vistos como objetos ou apenas como animais de segurança de uma casa, eles são parte real de uma família. Sim. Eu acho que ali abalou todos nós, porque todo mundo que gosta de um animal se sentiu, de fato, em cima de você. Pode desligar o celular. Desculpa. Pode, de fato, ter se sentido realmente no seu lugar. Sim. Mas você até me falou, eu queria conhecer um pouco de você antes, eu queria conhecer um pouco mais do Joca e tudo mais. Você falou que mudou de carreira. Quem é o Joca? Quantos anos você tem? Eu tenho 36. Você é super novo ainda. Muito novo. Qual é a sua história? Eu sou um cara de São Paulo, capital. Eu morei muitos anos fora do Brasil. E eu voltei com 30, eu já era formado. Em quê? Eu sou engenheiro. Olha, tá. E tive a minha carreira estava muito bem. Eu nunca tinha pensado em mudar de profissão. Eu sempre gostei muito do que eu fazia, até porque eu consegui integrar muito a engenharia com a arquitetura dentro da minha carreira. Então, eu trabalhava muito diretamente com a parte de arquitetura, muita casa-cor, muita coisa. E eu decidi ir para Sorriso com uma empresa nova. E é aquela coisa, eu falo que a ganância e a ambição, elas andam de são mãos irmãs. dadas. Você tem que saber dosar para você não cair para a ganância. E eu sempre quis mais, eu sempre fui uma pessoa eu sempre quis muito mais. E a minha vida estava muito tranquila. E eu decidi ir para lá. Você estava bem em São Paulo, estava estabelecido. Muito bem. Por que Sorriso? Tinha um nome. Porque Sorriso é uma cidade, é a capital agro, né? E Sorriso cresce muito na engenharia civil. E é um crescimento assim, eles crescem 17% ao ano, a cidade. É muita coisa. Não sabia disso. Muita coisa. E como é uma cidade muito rica, é uma cidade que é muito próspera. Bem, acho. Eu vi a oportunidade de ser maior lá também. E por conta dessa minha decisão, que foi no dia, né, que eu mudei, eu perdi o Joca. Foi no dia. Aí
Quando tudo aconteceu, Astor, aí ele começa. Filho, vem pra cá. Ele fica É segurando a guia ele pra traz passear. a guia. Tá. É, vem pra cá. Vem. Senta, filho. Pronto, fica. E depois de um tempo, quando eu comecei a raciocinar tudo isso que eu tinha feito, o quanto as pessoas me deram voz para a causa e eu entendi que aquilo ali era meu propósito de vida, eu parei e falei, não está dando. Eu não estou conseguindo conciliar a minha vida profissional do meu propósito de agora. E eu parei e pensei, eu falei, putz, tanta gente hoje no mundo, acho que você já deve ter se questionado com isso, o que eu estou fazendo aqui? O porquê que eu vim para cá? O canal eu abro por conta desse questionamento. Exato. O porquê qual que é o meu propósito? Será que o meu propósito é só estar aqui, ganhar Só dinheiro? Exato. E acabou? Eu não vou mudar em nada, eu não vou fazer nenhuma melhoria para alguém? Será? E aquilo começou a bater muito na minha cabeça. E foi quando começou a ficar praticamente inviável eu trabalhar, porque eu vivia muito em Brasília, São Paulo, e as pessoas ligavam muito para o meu escritório. E eu falei, bom, acho que está na hora. Eu lutei tanto por mim, mas eu perdi o meu bem mais precioso por conta dessa ganância, porque para mim foi uma ganância ter ido para lá. Eu poderia Você ter ficado. culpa, então? No início eu me culpei muito, sim, porque a minha vida estava muito bem estabelecida aqui. Você não entendeu que você não teve culpa de nada Não, da morte do Joca? hoje mas sim. Você pensa o seguinte, vê se Que a estou minha correto. atitude pré-acontecido, eu poderia ter mudado. Eu poderia não ter ido para lá, sendo que a minha vida estava tranquila aqui. Por isso que eu falo da ganância e ambição. A ambição, tudo bem, mas só que ali na hora eu quis mais do que eu tinha. Tudo bem, é normal você querer ter mais, mas não muito mais. Acho que Deus virou para mim e falou assim, pronto, agora você vai dar uma pausa, porque aconteceu isso e você vai ter que mudar a sua vida. E foi exatamente isso. Eu decidi, foi uma transição bem pensada, eu precisava muito, até porque eu precisava me manter parando a minha carreira. E foi quando eu anunciei que eu ia voltar para São Paulo e cuidar literalmente 100% da causa animal, e eu ia estar encerrando a minha carreira de 11 anos. Você ficou quanto tempo em Sorriso, então? 7 meses. 7 meses, mas deve ter sido devastador. Foi. Porque, além de tudo, você ficou sozinho. Foi. Você tinha amigos lá? Não. Você... Não, porque assim... Amores, alguma coisa? Nada. Porque eu me fechei um pouco, né? Quando tudo aconteceu, que eu estava em São Paulo, a minha vida virou um turbilhão de coisas. Então, eu não tive nem tempo de fazer com que a minha ficha caísse. Sim. Tanto que a minha ficha não caiu aqui. Mas aí eu tive que ir para Sorriso, até por conta das minhas responsabilidades que eu tinha feito lá. E eu fui para lá e eu fui sozinho. Mas imagina, Beto, eu fui numa casa que eu mandei organizar a casa inteira pro Joca. Porque como lá é muito quente, eu mandei refrigerar a casa toda. Eu queria uma casa com um jardim enorme por causa dele. E eu cheguei sem ele. Nossa. E lá que a minha ficha caiu. Aí a ausência dele foi gritante, porque ele não esteve lá, sim, mas era tudo para ele viver bem lá. A casa foi feita para ele, uma casa que ele não viveu. Sim. E o Astor chegou a viver um pouco nessa casa? Viveu. Essa é uma outra parte que foi muito difícil chegar. Aí, na hora que eu cheguei em Sorriso, meio que eu travei um pouco a minha mente e eu fui viver a minha vida lá. Mas era uma vida muito automática. Eu ia trabalhar, ia para academia, ia em casa, dormia. Pedia comida fora, porque eu não tinha vontade de cozinhar. Eu amo cozinhar. E eu não... O quadro caiu. Peraí, eu pego ele. É Odete, chama ele para brincar. Astor, vem para cá. Vem, papai. Vem aqui. É Odete, que fica com ciúmes, ela foi para cima dele. Aí, quando caiu a minha ficha, foi o primeiro dia que eu decidi cozinhar em casa. Aí eu fiquei 5 dias dentro de casa, Beto. Isso eu chorei 5 dias. Com o Joca já tendo partido? Sim, foi lá em Sorriso. Isso não, digo assim, Joca parte 22 de abril. Isso foi em maio. Então, você ainda mês e meio quase. Pra que eu consegui chorar mesmo. Eu fiquei 5 dias em casa. Sem sair, sem atender telefone, sem nada. Eu fiquei muito mal. Aí foi quando eu falo que ali abriu a porteira para eu chorar toda hora. Porque a minha terapeuta fala, quando você começa, isso vem à tona muitas coisas e é vários dias para isso. E foi nessa que eu consegui trabalhar o meu psicológico de entender que o porquê que foi com ele. Por que está sendo comigo?
com tantos cachorros acontecem, tantos pais de pet acontece isso, e por que comigo isso viralizou de uma forma global? Foi para o mundo inteiro. Sim. E não parou. Isso continua até hoje. Então, eu tive que trabalhar muito o meu psicológico, até porque o trauma que eu vivi, eu vivo ele diariamente, todos os dias. Eu abro o Instagram, só tem isso. As pessoas falam comigo, é só isso. Então, você tem que ter um trabalho psicológico muito bom, porque tem muita gente que cai. E eu tive que trabalhar isso. Imagino, porque sua vida que é muito grande já, porque você já é um homem formado há muitos anos, o assunto se resume, às vezes, com você nesse um ano que todos nós conhecemos. Mas é o João antes e o João Joca. Exatamente. Hoje não existe mais o João que foi há um ano atrás. Não existe mais. Hoje é o João e a história dele e o que eu faço pela causa animal, a lei Joca, e hoje não tem mais. Também. Hoje não tem mais João. Como que o Joca entrou na tua vida? Como foi? Porque assim, eu vou pegar o meu exemplo aqui, o Det Reutemann. Eu estava andando... Eu adorei o nome dela. É o Det Reutemann, minha, o Det Reutemann, e ela não era má. Aí eu estava andando... E são essas ligações de alma que eu digo, porque não é só... É um encontro mesmo entre dois amores, três amores. Estava eu e meu marido, a gente estava andando ali na Rua Lagoas, em Higienópolis, no parque, e tinha uma feira de adoção. Eu estava do outro lado da rua. Eu parei, eu e o meu marido, a gente queria um gato e tal. Eu olhei, a gente estava reformando a casa ainda, o apartamento. Eu falei assim, não é hora, não é hora. Eu olhei para a gaiola, ela estava dentro de uma gaiola, sentada, ela levanta, ela olha para mim e fica fixa em mim. Do outro lado, eu falei, não, mas quem é? Eu fui atravessando. Foi encontro mesmo, foi assim... Eu falei, Det Reutemann, o nome dela, porque eu me lembro da Beatriz Segal, assim. Aí eu falei, Det Reutemann, eu peguei ela na hora, mesmo com o apartamento em reforma. Sim. Então foi um encontro que é muito complexo de você ver o fim, porque é um encontro de... Como é que foi o teu encontro com o Joca? Sempre foi o meu sonho ter essa raça. Você nunca tinha tido outro animal? Não, animal de família, não era meu. Igual o meu, não era o mesmo caso, tá? Sempre teve, ele sempre era de uma pessoa, né? Sempre era da minha casa mãe. Ali. Sim, todos os cachorros sempre eram da minha mãe, porque eles escolhiam ela. Sim, entendo bem, em casa é assim também. Aí, sempre foi meu sonho. Quando eu voltei para cá, pro Brasil, eu queria muito ter um Golden. Sempre. Fora do Brasil você não teve? Não. Você morou onde? Itália. Ai, que chato. Foi 3 anos nos Estados Unidos e o resto foi na Itália. Certo. E tanto que eu me formei lá. Porque também é mais complexo, você está fora do país, você pegar um animal também, às vezes você precisa viajar. Não tinha como. E a minha vida era uma outra, era faculdade, então não tinha como. Sempre foi meu sonho. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu quero ter um. Eu comecei a pesquisar, eu pesquisava muito. Porque eu queria, assim, até hoje eu penso assim que o canil ele tem que ser muito bem estruturado, especializado, tem que ter uma história deles terem conforto, mesmo que seja um canil, é um canil responsável. E que os pais deles sejam bem tratados e não matrizes de... Exatamente. Eu tenho muito medo disso. Ponto muito... Aqueles cachorrinhos tadinhos que eles se transformam num reprodutor. E tem muitos que são assim. Eu conheci muitos, a gente já fechou muitos por causa disso, depois desse um ano. E eu pesquisei muito e achei um canil que era especializado em Goldens lá em Budas Artes. Que era só Golden. Porque aí eu pensei, quando a pessoa tem um canil que é só de uma raça, ela ama aquela raça. Focado. Não é várias raças ali que usa como um comércio. Isso aqui é sorteio de live. E eu achei e fui até lá para conhecer. E nessa que eu fui até lá, tinham várias baias, né? E tinha os filhotes que tinham nascido. E eu conheci o pai e a mãe do Joca. E o pai dele era um cachorro enorme. E o pai dele andava na baia em pé. Ele andava, tinha um murinho na baia e tinha uma grade. E ele subia nesse murinho, ficava em pé, e ele andava e me seguia no murinho. Como a baia era comprida, eu andava e ele me seguia. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, nossa, gente, eu nunca tinha visto um cachorro assim. Aí corta pra gente ir ver os filhotes, que eram deles. E a gente chegou lá e eu comecei a olhar. E como é muitos, você fica meio perdido no que... Aí eu tava conversando com o dono na época e, de repente, o filhote ficou em pé no negócio e começou a andar também. E ele me seguia. Igual o pai fez. Igual o pai. Então eu ia de um lado pro outro na baia e ele em pé na baia me seguindo. Astor, não.
Astor, não. Aí eu falei, é ele. Astor tem 1 ano, gente, ele é criança. 1 ano. Bebê. Na bebê, né, na É verdade. um bebê, 1 ano. Ele já tem 1 ano? Tem, fez agora dia 15, 1 ano. Já abriu? 15 de abril. Nossa, e quando... Que louco, né? O Astor tava vindo e o Joca não sabíamos, mas já tava... O Joca, ele é dia 15, o Joca nasceu dia 21 e morreu dia 22. O Joca nasceu dia 21 de abril e morreu dia 22 de abril? Foi. 5 anos antes? 5 anos antes. Nossa. Abril deve ser um mês complexo para você. Muito, até porque é aniversário da minha irmã no dia 21. O seu é quando? 11 de junho. Tá, então você é geminiano. Eu sou geminiano. Então, esse é ariano. Os dois, Sim, né? abril total. Dá pra ver, né? Astor, não, filho, vem pra cá. Vem pra cá, vem. É a guia. Vem. Você já me conquistou. Ele não vai deixar ninguém. Vem pra cá. Vem. Vem pra cá. Senta. Pronto. E acho que eu perdi até Não, eu falei que abril é um mês mais complexo para você. Bem complexo. E você estava me contando que você estava no canil, Isso. o pai do Joca andou atrás de você e de repente também. um filhote. Era o Joca. Era o Joca. Eu escolhi ele ali. Eu falei, é ele. Aí eu queria já sair com ele dali. Aí ele falou assim, não, eu preciso dar um banho nele, ter a última vacina, tudo. Eu falei, tá bom. Eu não dormia. É porque eu sou muito ansioso. Geminiano é ansioso, então já era. Eu sou muito ansioso. Eu fiquei 2 dias sem dormir, praticamente. E era meu sonho ele. Eu via as fotos dele que ele mandava de filhote, eu ficava louco. Você estava acabando de chegar no Brasil, então? Sim, tinha 6 meses Então que eu era estava uma aqui. super mudança mesmo. Sim. Era o seu grande encontro Era a aqui. virada de chave na minha vida ali. Total. Era totalmente. Com 30 anos, 30 anos. que é um super, 30. uma virada importantíssima para qualquer É ser o humano. retorno de Saturno, né? Aí que vem muda muita coisa. você voltando para casa, morando sozinho, Sim, acredito. sim. E com o cachorro que vai virar o seu grande amigo ali. Seu grande Virou parceiro. a minha vida ele, né? E eu fui buscar, eu fiz até mala de maternidade para ele, para você ter uma ideia. E foi assim, ele entrou na minha vida naquele dia no meu carro, ele só se desgrudou de mim quando ele morreu.